Olá, bom dia a todos. Vamos começar o nosso devocional diário dos nossos 40 dias com Jesus, inspirados nas parábolas. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser um tempo muito precioso. Esse período que antecede a Páscoa, a gente sempre tem esse propósito de estarmos engajados em oração, em adoração, em jejum, em leitura bíblica, em meditação na palavra. E tem sido um tempo muito precioso. Todo ano a gente faz esse período. Eu tenho certeza que também Deus vai abençoar muito a nossa vida. Bom, o pessoal está chegando aí. Eu já quero começar orando aqui, agradecendo ao Senhor por esse tempo. E você que está conectado conosco também, que você possa orar junto comigo aí, da sua casa, do lugar onde você está inserido. Tá bom, queridos? Vamos orar então, antes de nós entrarmos aqui no nosso primeiro devocional. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que tem separado para nós vivermos esse período de 40 dias de oração e de jejum, onde nós vamos nos dedicar à Tua Palavra, onde nós vamos nos dedicar, Senhor, a conhecer o Teu coração. Então eu peço, Deus, que neste momento o Senhor abençoe a vida de cada um neste momento que está conectado conosco. Eu peço, Pai, a Tua graça, eu peço a Tua misericórdia, Senhor, neste momento. Senhor, nós te damos graça nessa manhã, nós levantamos uma adoração ao Senhor nesta manhã, nós louvamos o Teu nome, entronizamos, Senhor, a Sua presença em nosso meio. Nós queremos fazer o Teu nome conhecido, nós queremos conhecer o Teu coração, Senhor, nesta manhã. Senhor, então eu peço neste momento que o Senhor venha falar conosco. Nós não oramos também, Senhor, para entrarmos em Tua presença. Se nós oramos para entrar na Tua presença, porque nós saímos da Tua presença, mas nós queremos permanecer na Tua presença, nós queremos permanecer na Tua palavra, queremos ser fundamentados, Senhor, em espírito e em verdade. Nós queremos, Senhor, sermos fervorosos no Espírito e profundos na palavra. Então nesta manhã, Senhor, nós te damos graças, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, porque nós queremos que todo poder pertence a Ti, toda a glória e majestade estão diante de Ti. E neste momento, Senhor, nós convidamos os anjos, nós convidamos os homens para se prostrarem diante da Tua presença, para darmos graça, Senhor, nesta manhã. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Senhor, nesta manhã. Então eu peço, Deus, desperta-nos nesta manhã para buscarmos a Sua presença, Senhor. Desperta-nos para ministrarmos o Teu coração, e à medida que nós conhecemos o Teu coração, e à medida que nós ministramos o Seu coração, nós somos transformados de glória em glória, conforme a Tua imagem e semelhança, Senhor. Nós queremos dar o nosso coração a Ti, nós queremos entregar a nossa casa a Ti, nós queremos entregar toda a nossa vida a Ti. Nós apresentamos também nessa manhã, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Nós apresentamos a Ti também, Senhor, a igreja. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, pedimos que o Senhor desperte a Tua igreja, pedimos que o Senhor levante a Tua igreja. Senhor, que nós queremos buscar a Tua face nesta manhã, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, perdoe as nossas faltas, perdoe as nossas iniquidades, e desperta-nos, Senhor, e gere santidade em nosso coração, gere santidade em nosso coração, quebranta o nosso coração, Senhor, quebranta o nosso coração, quebranta o nosso coração, e dá-nos um coração sensível como o Teu, dá-nos um coração disposto como o Teu, Senhor. Desperta-nos e dá-nos sensibilidade, Senhor, para discernirmos o ambiente que nós estamos vivendo, assim como os filhos de Issacar discerniam os tempos e sabiam como agir também nesta manhã, Senhor. Nós pedimos e ministramos diante do Senhor. Nós substituímos a lenha que foi queimada no dia anterior por uma lenha nova, e nós nos colocamos diante
diante do Senhor como sacrifício vivo, colocamos diante do Senhor como sacrifício vivo, nos colocamos diante do Senhor como sacrifício vivo e damos toda a honra, toda a glória a Ti, porque o Teu nome é santo, santo, a Tua palavra nos pede para nós sermos puros de coração, e Senhor, a Tua palavra diz, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus, e nós queremos ser puros de coração, Senhor, nós queremos ver a Tua face todos os dias, nós queremos contemplar a Tua face todos os dias, assim como Davi também orou, Senhor, dai-nos o coração puro, renova em nós um espírito reto e inabalável, para que nós possamos nos achegar diante da Tua presença, com mãos limpas, um coração puro, uma alma que não se entrega à vaidade, que não jura enganosamente. Perto estão aqueles que buscam a Tua presença, e nós buscamos a Tua presença, Senhor, nesta manhã. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti, nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante de Ti, e peço que o sangue de Cristo, que o sangue de Cristo nos cubra, que o sangue de Cristo, Senhor, nos lava, nos purifica, nos proteja de todo mal. A Tua palavra também nos garante que nós já somos abençoados nas regiões celestiais. Então eu declaro, Senhor, essa verdade sobre as nossas vidas, que nós já somos abençoados pelo Senhor nas regiões celestiais. Ó Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que está se iniciando, e obrigado, Senhor, por nós estarmos engajados juntos como igreja do Senhor, em 40 dias buscando a Tua face, conhecendo o Senhor, e à medida que nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a nós mesmos, e também passamos a amar a nós, e também as pessoas, Deus. Nos leva, Senhor, a esse lugar, nos leva a esse lugar de ser movido por um espírito de compaixão, como Jesus se movia de compaixão. Senhor, eu peço neste momento, tire de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor, que não procede do Senhor, tira todo o cansaço, toda a letargia, toda a preguiça, toda a raiva, toda a ira, todo o ódio, toda a amargura, Senhor, do nosso coração, porque nós queremos ter o Teu coração, nós queremos ter as Tuas mãos, nós queremos os Teus pés, nós queremos amar como o Senhor nos ama, nós queremos, Senhor, andar como o Senhor anda, nós queremos sentir como o Senhor sente, nós queremos nos mover como o Senhor se move. Então eu peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria, que o Senhor nos dê um espírito de revelação, que o Senhor nos dê um espírito de entendimento, que o Senhor nos dê perseverança, ousadia, que o Senhor gere em nós mais fé, mais fome, mais sede pela Tua presença. Nós queremos amar, Senhor, nós queremos perdoar, nós queremos nos mover, nós queremos abençoar, nós queremos servir. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. A razão, o propósito de nós estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, é porque nós queremos ser como o Senhor é, nós queremos fazer como o Senhor faz, nós queremos, Senhor, nos mover como o Senhor se move. Então eu peço nesta manhã que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Senhor, que está conectado conosco, que nós possamos crescer em Ti, crescer e desenvolver no nosso espírito, e nós possamos amadurecer, nós sejamos levados a um ambiente de amadurecimento, um ambiente, Senhor, de graça, um ambiente de fé, um ambiente de amor. E eu peço neste momento que o Senhor coloque lágrimas em nossos olhos e alegria no nosso coração, e dar-nos graças que o Senhor vive, e o Senhor reina, e o Senhor está no meio de nós, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, e já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado pelos meus amigos que estão aqui conectados junto conosco, para nós crescermos e darmos graças ao Senhor, porque o Teu amor é bom e dura para sempre. O Teu amor é bom e dura para sempre, e as Tuas misericórdias jamais terão fim. O Teu amor é bom e dura para sempre, e as Tuas misericórdias jamais terão fim, Senhor. Obrigado a Deus por esta manhã, obrigado por esse tempo tão precioso, que nós possamos acordar com o Senhor, dormir com o Senhor, cantar com o Senhor, fazer com o Senhor, tudo que nós fizermos, Senhor, seja contigo e para Ti. Obrigado a Deus por esta manhã tão linda e tão preciosa que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado, Senhor, por nós estarmos vivos, por nós podermos adorar ao Senhor todos os dias. E em Teu nome eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém.
e amém. Amém, queridos? Bom dia. Meu Deus, o pessoal acordou mesmo. Glória a Deus. Gente, como sempre fazemos, esse período de devocional, 40 dias com Jesus, 40 dias conhecendo o coração do Senhor. E nós somos inspirados pelas parábolas de Jesus. Então, se você está com o seu plano de leitura aí, nós vamos começar a ler Lucas capítulo 8, do verso 4 ao 15. E se em algum momento a gente puder chamar você também para conversar, para a gente ter um tempo de mesa, mesmo à distância, pelas redes sociais, é legal que a gente consegue se conectar e ter um tempo de mesa. Então, se você estiver disponível e você quiser compartilhar um pouco daquilo que você carrega no Senhor, vamos compartilhar, porque é legal esse momento onde a gente tem uma outra perspectiva, tá bom? Vá lá comigo em Lucas capítulo 8, verso 4 ao 15. Peço perdão aos irmãos, estou um pouco rouco por conta de ontem, mas o Senhor vai nos dar graça. Lucas capítulo 8, verso 4 ao 15. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo e acompanhe junto comigo. Não apenas ouça a leitura, mas que você abra junto comigo lá em Lucas 8, 4 ao 15. Nesse primeiro devocional, nós vamos falar sobre a semente, né? Jesus, a primeira parábola que Jesus conta e nos ensina sobre o reino de Deus é a parábola da semente. E ele fala o seguinte: se você não entender essa parábola, você não vai entender nenhuma outra, porque aqui está os princípios principais para nós compreendermos todas as outras parábolas de Jesus. E parábolas, para quem não sabe, são ensinos que Jesus conta do cotidiano para falar sobre o reino de Deus. Ele extrai verdades dentro de uma parábola para ensinar sobre o reino de Deus. E é muito precioso, são lições valiosíssimas para nós vivemos diariamente na nossa caminhada com o Senhor. Então diz assim: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. A gente percebe aqui que Jesus está despertando não apenas o nosso ouvido, mas sim também a prática daquilo que nós estamos ouvindo. Porque ele fala o seguinte, logo no finalzinho: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, e estes frutificam com esperança. Eu acredito que lá no livro de Marcos fala que eles retêm a palavra, mas a palavra fica neles.
O que ele está querendo dizer? Todos nós estamos recebendo sementes da parte do Senhor. A semente, ela é semeada. Este é o propósito. O semeador, ele saiu a semear. O semeador é uma pessoa que carrega sementes, mas se ele não semear as sementes, elas não irão produzir aquilo que Deus espera que elas produzam. Então o semeador, ele precisa lançar as sementes. Lançar as sementes. Ele carrega diversos tipos de semente. E aqui a semente que o Senhor nos ensina é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Todos nós recebemos sementes da parte do Senhor. Todos nós absorvemos sementes da parte do Senhor. Mas, dependendo do solo, de como está o nosso coração, essa semente pode ter grandes dificuldades de germinar. Essa semente pode ter grandes dificuldades de produzir o fruto que se espera que ela produza. Ele dá 4 tipos. Ele fala sobre diferentes tipos de semente e também sobre diferentes tipos de solo. A semente, querido, ela é tão pequena, ela é muito pequena, mas ela tem um potencial muito incrível. Incrível. Jesus, ele fala de um tipo de semente, a menor de todas as sementes, a semente da mostarda, que se a tua fé for como um grão de mostarda, é só você dar ordem ao monte para ele passar de um lado para o outro, ele vai passar. Ele fala que se você tiver uma semente de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. No começo da nossa jornada, nós começamos com uma fé pequena, porque ele compara essa semente de grão de mostarda com uma fé pequena. Mas essa semente, ela vai se desenvolvendo e crescendo. Jesus, ele não quer que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Ele espera que a sua fé seja como um grão de mostarda. Ela começa pequena, mas ela vai se desenvolvendo ao longo da sua jornada. Sabe por quê? Deus não está interessado. Deus não está interessado no resultado. Deus está mais interessado no processo. É por isso que nós precisamos nos submeter ao processo, que o fruto é de Deus. Então, o que eu digo para você aqui parece parece heresia, mas não é heresia, você vai me entender. Pare de dar frutos. Pare de querer ficar dando frutos. O seu foco não é dar frutos. O seu foco são as suas raízes. É você arar, é você cuidar. Porque eu gosto de trabalhar com sementes aqui em casa. Eu gosto de plantar, eu gosto de mexer com terra. E é interessante que eu, por exemplo, pego aquelas sementes de tomate. Mas antes de tirar as sementes do tomate, eu corto o tomate, separo o tomate e separo as sementes, porque o tomate foi feito para comer, as sementes foram feitas para plantar. E eu pego ali aquelas sementes, deixo secar, que é um processo e tal. E aí eu preparo os copinhos já adubados para colocar aquela semente. E aí quando eu preparo aqueles copinhos adubados, eu coloco as sementes. Mas não é suficiente apenas você preparar a terra e colocar semente. É necessário água, é necessário você regar todos os dias de manhã. Se você não regar todos os dias de manhã, aquela terra vai endurecer e aquelas sementes não vão germinar. Então, é um processo. A nossa caminhada com o Senhor tem um processo. Então, voltando aqui, a semente ela é tão pequena, mas ela tem um potencial incrível. Mas ela, quando plantada em terra boa, tem a capacidade de produzir uma árvore forte que vai dar bons frutos, porque Jesus ele fala, se conhece a árvore pelos frutos. Se conhece a árvore boa pelos frutos bons, se conhece a árvore ruim pelos frutos ruins. As pessoas vão falar ao teu respeito. As pessoas vão contar fofoca, vão contar mentira, vão ofender, vão fazer várias coisas. Quando você está nos caminhos do Senhor, ok? Quando você é perseguido por conta da justiça, por amar a Jesus. É só olhar os frutos. É só olhar as pessoas que você tem discipulado, que você tem inspirado, como elas estão. Você não precisa se justificar, mas é só olhar para os frutos daquilo que você tem gerado. Mas entenda, a sua vida não é baseada em frutos, a sua vida é baseada nas suas raízes. Então por isso que Jesus ele começa contando aqui de todas as parábolas sobre a semeadura, sobre a importância do coração do semeador, que saiu a semear,
Só que as sementes, quem ministra, quando você semeia, não é sua responsabilidade em semear em alguns determinados tipos de solo. Você vai semear, porque você é um semeador, você está semeando, você está compartilhando, e vai cair em diferentes tipos de solo. Por exemplo, agora neste momento, existem diversos tipos de solos aqui, e eu carrego uma semente, e eu estou semeando uma semente, mas dependendo do estado que está o seu coração, talvez essa semente possa não frutificar como Deus espera. Para isso, é necessário permitir com que o Senhor quebrante o seu coração e transforme esse terreno, esse coração que está pedregoso ou cheio de espinhos, ou até mesmo no meio do caminho, em uma terra boa, em uma terra fértil, para que ela produza 100 por 1, que é o que o Senhor espera. O que ele traz aqui de princípio é que outros ouviram, aqueles que estavam no meio do caminho, aquele que estava no terreno pedregoso, aquele que estava no terreno entre os espinhos, todos esses apenas ouviram, mas podem até terem absorvido a palavra, absorvido ali a semente, mas não frutificaram. Aí Jesus termina dizendo nessa palavra, a parte que caiu na boa terra, esses são os que, tendo ouvido e de bom reto coração, ou seja, estavam com o coração preparado, um coração disposto, um coração disponível a ouvir, e não somente a ouvir, mas também viver a palavra de Deus. Então é preciso que o semeador saia para semear a semente que é a palavra de Deus na terra que representa o coração do homem. A pergunta é: como está o seu coração hoje? Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas a pergunta que o Senhor faz para nós hoje é: como está o seu coração? E nós precisamos ser vulneráveis diante do Senhor, apresentar ao Senhor as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, assim como Davi fazia. Cara, é tão interessante quando nós lemos o livro de Salmos, que ele começa dizendo: a minha alma está abatida ao Senhor, eu estou angustiado, eu molho as minhas lágrimas no travesseiro, eu, Senhor, estou passando por dificuldades, todo mundo está me perseguindo, os meus filhos, a minha família, os meus amigos. Mas ele diz o seguinte: mas eu sei de onde vem o meu socorro vem do alto, é do alto que ele me toma pelos seus braços, me toma pelas tuas mãos forte e poderosa, é do alto que vem o meu socorro, porque o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza. Cara, é tão incrível, porque Davi, ele tinha um coração vulnerável diante do Senhor, ele apresentava diante do Senhor as suas debilidades, suas fraquezas, porque ele sabia que a força dele vinha do Senhor, que o ânimo dele vinha do Senhor. Todas as manhãs e todas as noites, ele se apresentava diante do Senhor para que o seu coração fosse renovado dia após dia. É por isso que eu entendo quando Paulo diz que por todos os lados nós somos perseguidos, mas do lado de dentro nós somos renovados. Meu homem interior se renova dia após dia diante do Senhor. Eu acho isso incrível. Então, na época, a semente, ela era espalhada com a mão. Trabalho que, por sua natureza, deixava alguns solos improdutivos, né? Na prática oriental, a semente era às vezes semeada primeiro, depois o campo era arado. E estradas e trilhas cruzavam muitos campos, né? E o trânsito tornava a superfície endurecida. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver uma terra que, quando você não aduba ela, quando você não ara ela, que eu digo arar? Arar é você fazer buracos, é você quebrar ali aquela terra que endureceu, para que ela fique fofa, para que ela fique de uma forma que, quando você jogar água, aquela terra absorva a água que você acabou de lançar. Não é mais uma terra dura, porque o endurecimento do coração vem por intermédio de incredulidade. A palavra de Deus diz que Jesus não pôde curar a muitos por causa da incredulidade. Deus quer nos curar, Deus quer nos restaurar, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar, mas a pessoa que nos impede de que Deus faça algo em nossa vida não é o diabo, somos nós mesmos. Então a minha oração nesta manhã é pedir ao Senhor: quebranta o nosso coração.
Quebranta o nosso coração, que o nosso coração deixe de ser um coração endurecido. E, Senhor, ajude-nos a vencer a incredulidade do nosso coração. Tem um cara que me admira muito na Bíblia, um cara anônimo, que ele fala assim para Jesus: Senhor, ajude-me a vencer a incredulidade do meu coração. E Jesus fala: uau! De todas as coisas que Jesus se admirava nas pessoas, por incrível que pareça, não era a fé delas, mas era a incredulidade delas. A Bíblia fala pelo menos umas 3 vezes que fala assim: e Jesus se admirou da incredulidade. Meu Deus, cara. Como que nós levamos o Senhor a se admirar da nossa incredulidade? Porque Ele espera coisas maiores a nosso respeito. Quando nós lemos lá o livro de Hebreus capítulo 6, fala que a chuva derrama sobre a terra e a terra absorve a água dessa chuva para que ela produza, para que aquela semente que foi semeada, ela germine, ela cresça, se fortaleça e dar frutos. Espera-se que ela dê frutos. Mas o nosso coração precisa ser arado, o nosso coração precisa ser quebrado para que a semente ela possa germinar. Quando Jesus fala também do primeiro milagre que ele opera num casamento, ali mostra que ele fala assim: pega aquelas talhas, aquelas 6 talhas de pedras e enche de água. Sabe, o número 6 ele representa o ser humano e aquelas talhas de pedra simbolizam o nosso coração endurecido. Mas sabe o que o Senhor quer fazer conosco? Ele quer nos encher de água, quer nos encher da água do Espírito, para que nós possamos absorver, que aquelas pedras deixem de ser pedras e passam a ser uma terra fértil para absorver esta água, e que ali, naquele processo, até mesmo da terra, da planta, mas trazendo no sentido espiritual para o nosso coração, é uma terra que absorve a água da chuva. Da mesma forma, o Espírito Santo está derramando sobre nós chuva sem medida, está derramando sobre nós da água do Espírito, porque lá no final do livro de Apocalipse, Jesus ele fala que o Espírito e a noiva dizem: vem, venham e bebam da água da vida, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, nós fomos feitos para fluir, não para funcionar. Deus quer que a gente flua e não funcione. Esse era o segredo que Jesus falava para a igreja de Éfeso, chamando a atenção da igreja de Éfeso, dizendo: ei, eu tenho uma coisa contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão funcionando, vocês têm atividades, mas vocês não estão fluindo. Não há amor naquilo que vocês estão fazendo, não há alegria naquilo que vocês estão fazendo. Então arrependa-te e volte ao primeiro amor. Então eu peço, Senhor, neste momento, que nós possamos nos arrepender. Nós não queremos funcionar, mas nós queremos fluir. Nós queremos fluir em graça, nós queremos fluir em amor, nós queremos fluir em alegria, Senhor. Nós não queremos fazer algo para ti, mas nós queremos fazer contigo. Essa deve ser a nossa oração diária, dizendo: Senhor, eu não quero funcionar, eu quero fluir. Então eu peço que o Senhor me dê um coração como uma terra fértil, que absorva a água do teu Espírito, para que as sementes que foram germinadas no meu coração, elas possam frutificar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Diferentes tipos de sementes. Você pode semear na vida de alguém em lugares diferentes, com diversos tipos de sementes, queridos. Um sorriso, um abraço, uma palavra, um pensamento de paz, uma porção das Escrituras. Esse deve ser o nosso coração, um coração de semeador e não de consumidor. Não fique esperando alguém semear na sua vida, quando na verdade você é um semeador que precisa sair da zona de conforto, sair da masmorra chamado ego e semear na vida de pessoas. Não fique esperando: ai, porque ninguém fez isso por mim, porque ninguém falou isso para mim, porque ninguém me elogiou, porque ninguém me reconheceu. Sai desse campo de meritocracia, faça as coisas sem ter que esperar algo em troca. Esse deve ser o nosso coração. Esse deve ser o coração como o coração de Jesus, de não esperar nada das pessoas. Fazer sem esperar absolutamente nada. Se você está vendo, faça a tua parte. Uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração é: eu não prestarei contas do que as pessoas estão fazendo
ou deixando de fazer. Eu prestarei contas daquilo que foi confiado em minhas mãos. E eu não quero ter medo de responsabilidades. Eu preciso de responsabilidades, sabe por quê? Porque as responsabilidades me levam ao crescimento espiritual, me leva a desenvolver o meu espírito, me leva ao amadurecimento, me leva a servir pessoas, me leva a amar pessoas, me leva a abençoar pessoas, me leva a ofertar na vida de pessoas. Então a gente precisa sair desse ambiente de consumista e para ser um coração semeador. Abraão era um coração semeador. Melquisedeque dá pão e vinho para ele. E ele retribui com dízimo de tudo que ele ganha. Ele fez isso não porque Melquisedeque falou, me dá o dízimo. Não. Ele mesmo tinha um coração de semear. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 26, verso 1, fala que havia fome na terra. Aí no verso 12, diz que Abraão semeou naquela terra e prosperou e produziu a 100 por 1 e Deus abençoou. Eu falo como que um homem semeia em tempo de fome. Porque ele tinha uma mentalidade celestial, ele tinha uma mentalidade profética, ele estava semeando hoje para o futuro. Assim devemos ser nós, cara. O ambiente está caótico, as circunstâncias estão desfavoráveis, mas é o tempo de nós semearmos. Não é o tempo de esperarmos semear, é o tempo de nós semearmos hoje. Mas pastor, eu não tenho sementes. Tem sim. Deus colocou algo na sua mão, porque o mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que te sustenta, é o mesmo Deus que deposita as sementes nas suas mãos. Queridos, nós temos diversos tipos de semente. Entenda quais são as sementes que você tem nas mãos e saia para semear. Saia para semear. E existem, para terminar aqui, diferentes tipos de solos. Como está o seu coração hoje, querido? Como está o seu coração? Você sente que o seu coração está como aquele que estava à beira, a semente que foi semeada na beira do caminho? As distrações vieram e o inimigo foi lá e roubou a semente. É isso que acontece com muitas pessoas que andam distraídas. E a palavra de Deus diz, né? Senhor, livra-nos das distrações e aviva-nos nos teus caminhos. O que nos pede de viver uma vida de avivamento sustentável são as distrações, é quando nós focamos em coisas que Deus não pediu para nós focarmos. Por exemplo, frustração. Frustração significa uma expectativa certa depositada no lugar errado. Ou seja, nós precisamos calibrar as nossas expectativas. Precisamos calibrar a nossa visão, porque eu tenho minhas experiências com Deus. Você não vai viver as minhas experiências, você precisa viver as experiências suas com o Senhor. Mas precisamos calibrar a nossa visão, calibrar as nossas expectativas e depositá-las no Senhor. Não no pastor, não na igreja, não em circunstâncias, não no dinheiro, não na vida, não em filhos, não em esposas, mas no Senhor, que é o único que não irá nos frustrar. Amém? Então, como está o seu coração? Talvez seu coração esteja como uma terra pedregosa, né? A semente foi semeada, mas por haver pouca terra, a semente não germinou, o sol veio e secou essa semente. O que o Senhor está dizendo para nós é que Ele quer remover essas pedras do nosso coração para que nós possamos produzir frutos. E Ele fala desse terreno pedregoso, que por haver pouca terra e muita pedra, as raízes não se aprofundaram. Você percebe a importância de nós trabalharmos as nossas raízes em Deus, trabalharmos a nossa fé, o desenvolvimento da nossa fé no Senhor, na palavra, numa vida de oração. Talvez o seu coração seja como uma terra, uma semente que foi plantada entre os espinhos, que cresceu, mas por conta das preocupações dessa vida, por conta das riquezas, por amor ao mundo, por conta das perseguições, a sua alegria foi de curta duração, recebe uma palavra, fica alegre, fala que vai obedecer ao Senhor, fala que vai semear, mas não sustenta a palavra declarada. Querido, nós falamos muito sobre fervor no Espírito, profundidade na palavra,
Porque nós não podemos ser apenas fervorosos no Espírito e sim profundos na palavra. Porque a profundidade na palavra vai sustentar o nosso fervor no Espírito, na nossa jornada com o Senhor. Então não seja uma pessoa que fala o que não vai cumprir. Não seja uma pessoa que se compromete em algo já sabendo que não vai se responsabilizar. Se comprometa com algo que realmente você vai se comprometer, vai fazer. Eu aprendi algo no Senhor e eu vou terminando por aqui. Não me comprometer com tudo que me encanta, porque a obra de Deus é maravilhosa, existem coisas incríveis, muita gente nos chama para fazer isso, fazer aquilo, é legal, é muito bom, mas eu não procuro me envolver com tudo que me encanta, eu sempre procuro a medida de Deus, aquilo que realmente eu posso fazer e aquilo que foi confiado em minhas mãos. Então seja responsável com aquilo que foi confiado nas suas mãos. Você não vai prestar contas do que o outro fez ou deixou de fazer. A sua responsabilidade é amar. Agora, o que a pessoa fez com amor que você liberou sobre a vida dela, aí já não é responsabilidade sua. Já é com ela, com o Senhor. Então, seja responsável com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. E tenha um coração como uma terra fértil. Pedindo ao Senhor, Deus, me dá um coração como uma terra fértil. Quebranta o meu coração e faça, Senhor, que esse meu coração pedrificado se torne como uma terra sensível, uma terra que absorva a água do teu Espírito. Amém, queridos? Eu quero chamar alguém aqui, que essa é a parte legal, né, para a gente finalizar. Se o Gustavo ou a Isa estiverem aí, eu vou chamá-los para que eles possam comentar um pouco desse devocional com a gente aqui. Deixa eu chamar a Isabela. Deixa eu ver. Não tem nenhum... Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Aqui. Aí a gente finaliza. Vamos ver se ela consegue conectar aqui com a gente. E queridos, você que não tem ainda o plano de leitura, nós publicamos nas redes sociais e aí você pode acompanhar com a gente esse período de devocional para a gente crescendo no Senhor, para nos levar a esse tempo de maturidade. A gente sempre faz isso no período que antecede a Páscoa. Lembrando ainda que você que não fez a inscrição para o Retiro de Páscoa, do dia 1º ao dia 4 de abril, o nosso retiro será aqui no Embu das Artes. Faça a sua inscrição, o link de inscrição está no perfil do Instagram da Igreja Reino. Então faça a sua inscrição, não deixe para depois, o que você pode fazer agora. As vagas são limitadas, já tem pessoas fazendo inscrição, então não deixe para depois, porque depois pode ser que não tenha mais vagas para você participar, tá bom? Faça lá a sua inscrição, preencha lá o formulário, que o pessoal da secretaria vai entrar em contato contigo para finalizar a sua inscrição. Tá bom, queridos? Bom, eu termino por aqui então. Lembrando que todo dia, às 7 horas da manhã, nós estaremos aqui no Instagram. E a gente quer também levar esses devocionais, como a gente sempre fez, para as plataformas digitais. Tá bom? Vamos ver se vai dar certo isso. A gente colocar nas outras plataformas digitais, como o Spotify, o Deezer e outras por aí também, YouTube, enfim, aí você pode ir acompanhando aos poucos. Tá bom, queridos? Muito obrigado por vocês estarem conectados conosco aqui. Que Deus abençoe seu sábado, que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia incrível diante do Senhor com a sua família, tá bom? Deus abençoe, queridos. Até amanhã, às 7 horas da manhã, não se esqueçam.